Aí, catedráticos, chegamos aí na última rodada, nós passamos da última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. E é isso, né, cara? Acha aí que talvez os brasileiros perderam o gás? Eita! É bem polêmico isso, né? Eu acho que tem um ponto é o seguinte, o brasileiro não é humilde, né, velho? A gente tem que entender isso. Então, bastou o Brasil mandar bem ali nas duas primeiras rodadas, ganhar do PSG, ganhar do Chelsea, que aí é chuva para todo lado, que o futebol é igual, o europeu é igual ao brasileiro e blá 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 blá. Bom, terceira rodada, os brasileiros não ganharam de ninguém. Aí você pode falar, porra, mas a terceira rodada, a maioria dos brasileiros já estavam classificados, então eles não tinham interesse no jogo, né, na rodada. Bom, quando os europeus falam que não tem interesse no Mundial, todo mundo cai matando, né? Agora os brasileiros não têm interesse, então isso é uma vantagem? Então tem que analisar porque os times brasileiros jogaram e eles tiveram dificuldade para ganhar de times que são de ligas que o brasileiro considera inferior à liga brasileira. Então eu volto àquela prática, né? Ou aquilo que eu falava desde o início, desde o primeiro vídeo, e eu falo ainda que o nível da América do Sul para a Europa é muito distante. E a Europa, os europeus estão de férias aqui. Mesmo assim, eles estão jogando. Mesmo assim, o sul-americano não está sobrando em campo. Mas agora a gente vai chegar aí na hora da verdade, no mata-mata, que é onde o bicho vai pegar. Mas antes vamos falar dos jogos, vamos fazer aquela análise crocante, sem critério algum, né, cara? Bom, primeira coisa ali, cara, Palmeiras e Inter. Foi do caralho ver o Messi jogando, né? Claramente a galera ali, Messi, Suárez, Jorge Alba, a galera tá aposentada, mas a galera joga muito. O Messi orquestrou o meio do Inter Miami. Então, o Palmeiras, claro, não ficou na roda, não foi totalmente dominado, mas jogou, vamos falar assim, jogou de igual para igual. O jogo foi bem pareio e o Inter Miami teve muito mais perto de ganhar do que o Palmeiras. Só que volta aquela máxima, é difícil pra caramba ganhar do Palmeiras. O Palmeiras é um time chato, o Palmeiras é um time enjoado. Qualquer derrota o Palmeiras vem de caro. Eu vou falar isso aqui, posso errar, mas se o Palmeiras não ganhar esse Mundial, ele vai sair ou nos pênaltis ou com um gol de diferença. É muito difícil segurar o Palmeiras, é muito difícil porque o Palmeiras é um time que é forte e que o tempo todo tá buscando o que ele precisa. Então, se ele precisa fazer um gol, ele tá atrás daquele gol. Se ele precisa empatar, se ele precisa virar, mas ele tem a mesma constância, apesar de não ser um futebol brilhante. Eu acredito que o futebol do Flamengo é mais bonito do que o do Palmeiras, mas é um futebol forte. E o Palmeiras talvez seja o time brasileiro que ele teve vamos assim dizer, uma consistência. Não é um grande futebol, não é o melhor futebol do campeonato, mas é uma consistência, é um time lutador, um time brigador. E aí quando chega no mata-mata, essa briga faz todo sentido. Então, por isso eu gosto muito do Palmeiras e volto a falar que é o Palmeiras que eu estou torcendo nesse Mundial. Bom, Botafogo e Atlético de Madrid. O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid preguiçoso pra caramba em campo, jogando ali só o toque a bola, ninguém correndo, com profissionalismo, é claro. O Atlético de Madrid não estava também, isso aqui é só férias, apesar de ser férias deles, mas não é só férias, mas acabou ganhando de 1-0 do Botafogo. O Botafogo é o time que mais oscila nesse campeonato. Jogou o primeiro jogo muito mal, mas assim ganhou. O jogo com o PSG foi uma perfeição enorme. E o jogo contra o Atlético de Madrid deixou a desejar. Então, não tem a constância necessária para chegar a ser um time de alto nível. Mas é um time muito bom e um time até bem treinado. Então, isso foi bem interessante, mas perdeu o jogo ali. E aí já vamos direto falar do mata-mata, né? Que é Palmeiras e Botafogo. Então, a gente tem um clássico aí, que é um clássico incrível, que há poucos anos atrás foi um clássico de Série B. Agora vai ser um clássico de Mundial. Aposto no Palmeiras. Por quê? Porque o Botafogo oscila demais. Então, se o Botafogo jogar como jogou com o PSG, sem erro algum, pode ganhar o jogo. Mas, bem difícil. Bem difícil, porque como é um clássico
brasileiro, o Botafogo vai querer vir para cima, e quando ele vir para cima, o Palmeiras vai continuar jogando do mesmo jeito, vendendo caro cada jogada, vendendo caro cada lance, cada dividida, e aí eu aposto mais no Palmeiras. Então o Palmeiras é o favorito para mim a ganhar esse jogo, mas futebol é 11 contra 11, né, galera? Então bora lá. Próximo jogo, galera, Flamengo e Los Angeles FC. Até o Flamengo, com a garba e elegância, jogou mal. Jogou mal mais ou menos, né, galera? Meteu bola na trave pra caramba, errou gol pra caramba. Se o futebol tivesse alguma justiça, já era ali pro Flamengo ter ganho o jogo de uns 4-1, 3-1, talvez. Mas faltou essa eficiência na finalização. O Flamengo bateu umas 4 bolas na trave, se não me engano. Mas, e se fosse um mata-mata? Né? Seria complicado. Porque tava no terceiro jogo, estava classificado. Quando o europeu joga sem vontade, isso não faz diferença. Quando o brasileiro joga sem vontade, é explicado. Então, não sei, eu acho que não manteve o nível que esperava ali. E aí, a gente aqui, e para um time que não é tão bom, né, galera? O Los Angeles FC, não sei na liga, não vejo a liga MLS, mas o Los Angeles FC não é o melhor time do mundo para fazer frente ao Flamengo. Mesmo assim, fez frente. O Flamengo empatou no finalzinho. Não gostei do jogo, mas ok. O Flamengo ainda tem um time muito forte para chegar e para ganhar. O próximo jogo contra o Flamengo é contra o Bayern. Tipo, Copa do Mundo, né? Falando, podia pegar um adversário mais fácil. Não tem adversário fácil na Copa do Mundo, galera. É o Bayern, então bora. Podia ser a final, mas é as oitavas de finais aí, então tanto faz. É o Flamengo tentar ganhar esse jogo. Eu aposto no Bayern, porque tem alguns fatores que é o seguinte: o Kompany está começando um trabalho, já ganhou o campeonato alemão. Para ele é importante ter mais títulos, ele é um cara novo, então acho que ele vai com vontade. A vantagem pro lado do Flamengo é aquilo que eu sempre falo: os europeus estão de férias, então o físico da galera ainda não está no que precisa. A cobrança não é aquela cobrança total, apesar do Kompany ter cobrado muito da galera do último jogo, mas eu não vejo ali como uma coisa que é uma Champions League. Qual que eu acho que é o problema do Flamengo? O Flamengo, historicamente, tem um grande salto alto. A imprensa flamenguista é assim, a torcida do Flamengo é assim. O legal é que eu não vi nessa Copa do Mundo nenhuma arrobo de salto alto dos jogadores da comissão técnica do Flamengo. Chupa europeu, chupa Chelsea. Porra, posso cair do cavalo aqui, depois eles mostrarem um vídeo do Gerson fazendo alguma coisa, mas os times que estão lá, é o único time que eu não vi fazendo bravata alguma contra o europeu, nem quando ganhou do Chelsea. Então pode ser que eles estejam ali com os pés bem no chão. Então o que eu falo de ter os pés no chão? É você jogar ali para ganhar, para passar, e não para fazer bonito, e não achando que é o melhor ou que é de igual para igual. Se o jogo apertar, cara, defender. Se o jogo não apertar, e quando aparecer a oportunidade de fazer o gol, não fazer igual no último jogo, bola na trave, aquela coisa mais leve, não, vamos fazer o gol a qualquer momento. É jogar sério mesmo, porque o Bayern, se bobear, ele vai golear. Se bobear, a questão é o seguinte: não é que o Bayern vai ser extremamente superior, mas se o Bayern tiver 3 chances de gol, provavelmente vai ser 3-0. Isso é um risco muito grande. E aí você pode, vamos assim dizer, em poucos minutos, perder o jogo. Isso tem que ter uma atenção muito grande do Flamengo. Eu acredito que vai dar Bayern, mas futebol é futebol. O Flamengo, se ele jogar sério e se inspirar no Botafogo contra o PSG, que fez um jogo impecável, vai estar ótimo. Porque a diferença desse jogo pro jogo do Chelsea é que o jogo do Chelsea o Flamengo vacilou, mas o Chelsea conseguiu virar. O Chelsea estava ali naquela malemolência, naquela moleza deles e por aí vai. O Bayern não vai ter isso não. O Bayern ele vai vir mais concentrado. O Bayern é os 4 grandes europeus que estão aqui e é o maior time da Alemanha. Então ele tem muita coisa ali em termos de honra, em termos de camisa, e ele vai jogar. Mas vamos ver em campo como é que isso vai acontecer. Sou mais Bayern. O outro jogo que teve ali foi Fluminense e Mamelodi Sundowns. Puta que pariu, Fluminense.
Que jogo ruim. O Mamelodi foi melhor, galera. Ele foi melhor, a questão é essa, né? O Fluminense não conseguiu jogar, não conseguiu mostrar futebol. Tem aquela coisa do brasileiro, tipo assim, o jogo é importante, então eu jogo muito, o jogo não é importante, então deixa pra lá. Então o Fluminense não jogou bem, e isso é muito ruim, porque o Fluminense já é dito talvez o time mais fraco dos brasileiros, e era um time que devia estar mostrando vontade o tempo todo, e a classificou na Bacia das Almas. O Borussia Dortmund teve um campeonato, primeira fase, pior do que o Fluminense. Foi o primeiro do grupo. Por quê? Porque fez o mínimo, jogou sério ali, minimamente. Não que o Fluminense não tenha jogado sério, mas o Fluminense tem umas limitações muito grandes e não conseguiu furar ali a barreira do Mamelodi. Classificou em segundo, mas o jogo foi muito ruim, isso é muito preocupante, porque o que o Fluminense tem para tirar da cartola? Qual que é a nova estratégia? Quem é o jogador que realmente vai chegar e vai fazer uma mudança ali no time? Não sei, não vi. A minha esperança realmente é o Renato Gaúcho tirar ali algumas táticas, algumas estratégias da cartola. Eu sei muito bem que ele vai jogar ali pelo resultado, e isso é muito bom. Essa humildade pode trazer grandes frutos para o Fluminense. O Fluminense jogar ali no Parque de Bus contra o Inter de Milão, não conseguir tomar gol, levar para os pênaltis ou fazer um gol e a Inter de Milão desesperar, pode ser bem interessante isso, mas o Fluminense vai ter muita dificuldade com a Inter de Milão. Aposto na Inter de Milão. Eles querem mostrar ali que estão vivos depois daquele vexame na final da Champions. Dá para ver a vontade dos jogadores, dá para ver que eles estão querendo realmente mostrar o que eles vieram, mas volta a falar, estão de férias, então pode ser que, por mais que tenham vontade, o físico não ajude. Então, mas eu sou mais Inter ali. Então, bom, vocês viram ali, né, galera? Tem outra coisa também. O Fluminense tem o Fábio, né? Então, milagreiro ali em Copas, o Fábio resolve. Então, se deixar para ir para os pênaltis, vai ter um grande goleiro para resolver o problema de defender ali. Fiquem tranquilos? Não. Mas tem chance do Fluminense ir, apesar de achar que o Inter vai passar. Bom, a verdade é que a gente corre o risco de ter só um time brasileiro nas quartas de finais. Isso porque são dois times se enfrentando nas quartas, Botafogo e Palmeiras. Se isso acontecer, eu não acho que foi um vexame a participação dos brasileiros no Mundial, nem a pau. Eu acho que foi bem legal, mostrou até onde a gente pode chegar, realmente equiparou para entender o nível do futebol e entender onde estão as lacunas do nosso futebol. Vamos imaginar que há poucos anos atrás, ano passado, era impossível a gente pensar que tinha um certo nível Brasil e Europa. Eu acho que o nível é muito grande, mas existe uma escadinha ali que o Brasil pode subir em termos de preparação tática, em termos de preparação de time, em termos de estrutura de time. E esse Mundial foi um intercâmbio muito legal para todo mundo, até para os europeus, para entender realmente que existem escolas diferentes em determinadas partes do mundo. Eu esqueci o nome do jogador, acho que foi o Júnior, que foi lateral do Flamengo, falando que a Copa, na década de 80, ela era como a Copa do Mundo de Seleções, ela era como uma grande conferência, onde vinha gente do mundo inteiro para entender o que o outro estava fazendo sobre futebol. E essa Copa eu acho que foi um pouco disso, para a galera de clubes observar, tipo assim, o que está acontecendo ali, né? O que a galera está fazendo, como é que é essa questão do preparo físico, do fim da temporada, do início da temporada. Isso vai abrir uma discussão muito legal para a agenda. Então, o calendário dos times serão revistos em todos os lugares, não simplesmente por causa da Copa do Mundo, mas a galera vai perceber que é o seguinte: não adianta eu colocar o Atlético de Madrid para jogar nas férias, isso vai queimar a marca, igual o Porto, né? A torcida do Porto jogou pedra, não é porque o Porto foi mal no Mundial, é porque o Porto vem mal há muito tempo, e o Mundial foi um estopim. E aí, por que o Porto está passando por isso, se nesse momento era para o Porto estar de férias? Então eles falam assim, poxa, cara, eu não vou nesse campeonato se for para passar vexame. Então a FIFA vai ter que ajustar para o campeonato ele ter uma igualdade para que todos os times mostrem o seu máximo, assim como os times brasileiros estão mostrando. Mas essa é a grande vantagem ali desse Mundial. O importante que eu falo é a gente aprender com isso, é o brasileiro aprender com isso e entender onde a gente está, para daqui a 4 anos, se acontecer um Mundial, tomara que aconteça,
o Brasil já volte pensando numa semifinal, pensando numa final. Agora, se mudar tudo, os brasileiros passarem 3 brasileiros, também não é uma coisa maluquice. Por quê? Porque é Copa do Mundo, galera. Copa do Mundo, você tem 90 minutos ali, mais prorrogação, não sei se tem prorrogação, pênaltis, e pode tudo acontecer. Um dia ruim, um gol contra, pode acontecer. Então, ainda tem chance do Brasil ser um dos campeões, os brasileiros serem campeões, né? Mas eu não acredito. Eu acredito que nas quartas de final já vai apenas um brasileiro, e esse brasileiro que vai passar é o Palmeiras. Bom, volto a falar para a gente terminar. A gente precisa entender que a Europa, ela preza pela constância. O que significa isso? O Simeone, quando assumiu o Atlético de Madrid, desde que ele assumiu o Atlético de Madrid nunca mais ficou abaixo da terceira posição no Campeonato Espanhol. Ganhou 2 vezes só. Então ele é um técnico ruim? Se estivesse no Brasil, sim. Na Europa, não. Porque realmente levantou o patamar do Atlético de Madrid. Agora tem que ver a próxima fase, para onde o Atlético de Madrid vai, se ele consegue chegar no nível de Real Madrid. Aí é outro cinema, aí é outra vida, mas o importante é a constância, e a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender que o mais importante para o time é a constância. A Liga é o mais importante. A Copa, ele sempre é um plus, mas a Liga é o mais importante. Então, se a gente tiver esse aprendizado, a gente consegue muita coisa. Porque, beleza, o Fluminense perde e volta agora para a Inter de Milão. O que vai acontecer? Eu vou continuar com o Renato Gaúcho, eu vou dar uma estrutura maior para o Renato Gaúcho, eu vou começar a fazer um trabalho de scout melhor para trazer jogadores melhores para o Renato Gaúcho, eu vou dar uma estrutura para ele que vai ser bem legal. Se isso estiver na cabeça dos dirigentes do Fluminense, beleza, ótimo. Se não, cara, não adiantou nada vir para a Copa do Mundo. Daqui a 4 anos o Fluminense vai passar nem perto de vir novamente. Então, isso vai ser muito importante. Então, eu acho que é isso. Agora é mata-mata. Então, veio um gostoso do Mundial. Manchester City já passou para a próxima fase. Real Madrid passou para a próxima fase. Então, os times cabeçudos estão lá. Então, os 4 maiores da Europa também estão lá. Então, agora é a gente sentar, comer pipoca e ver. Vai!